Pois bem, vamos retomar aqui, né? Vê só, turma. Provavelmente você deve agora estar se perguntando, né? O professor falou que X, o professor disse que X representa uma oposição, né? Provavelmente você deve estar aí pensando nisto. X representa uma oposição. Será que o professor César se enganou? Não. Não houve engano nenhum, turma. É que na realidade você precisa entender nessa primeira oração, você tem que entender a que está sendo feita uma oposição. Então até essa vírgula aqui, o que nós precisamos é realizar uma breve oposição, de preferência contextualizada, usando uma concessão em aquelas conjunções que eu apresentei a vocês. Mas eu preciso dizer a que ou a quem você está se opondo. Se você não souber dessa informação, dificilmente você vai cumprir as funções do período que eu estou apresentando, tá? Então, por favor, preste atenção nesses pontos aqui. Essa oposição a que eu me refiro é uma oposição à ideia que você apresentou. Então, lá na introdução, o que é que você fez? Você apresentou uma ideia. Na realidade, você apresentou duas ideias. Foi assim que você aprendeu. Você apresentou uma primeira ideia, ok? E apresentou logo em seguida uma segunda ideia. Se você está no desenvolvimento 1, licença, se você está aqui no desenvolvimento 1, que é o desenvolvimento da primeira ideia, então você vai fazer uma oposição a esta ideia que você lançou. Como assim? Imagine que você, na primeira ideia, você disse que nessa perspectiva, você disse mais ou menos assim, ó. Nessa perspectiva é preciso entender os avanços que a tecnologia conseguiu aderir à educação. Então você disse, na primeira ideia, que a gente precisa entender o quanto a tecnologia contribuiu ou contribui para a educação. Essa é a sua ideia. A sua ideia é 1. Como é que você faria esta oposição? De um lado, você tem a tecnologia contribuindo com a educação. Essa é a sua ideia. Como eu quero realizar uma oposição a essa ideia, então eu diria mais ou menos o seguinte: não obstante, se perceba, não obstante, se note, a crise estrutural que a educação brasileira vem passando, vírgula. Então, de um lado, a educação vive uma crise. Do outro lado, opositor, a educação vem sofrendo um acréscimo de qualidade em função da tecnologia. Então, eu afirmo, eu apresento uma ideia, só que no desenvolvimento 1 ou do 2, né, depende da sua técnica, dentro da minha primeira oração até a vírgula, você realiza essa breve contextualizada oposição. A gente precisa, nas próximas aulas eu vou escrever, você vai entender que é muito simples fazer isto, tá? Mas enfim, posto isto, que X, que é a minha primeira oração, é uma oposição à minha ideia, que eu não posso, turma. Eu não posso, dentro desse modelo concessivo, apresentar a ideia dentro da primeira oração.
O que eu estou dizendo agora não é só palavras. É uma observação muito importante. Se você realizar, entenda isso, se você resolver produzir uma concessão e aqui em X você trazer a ideia, se você trazer a ideia, se você fizer isso, por exemplo, se você parar o vídeo agora, desligar e for para casa, você está arriscando todo o seu desenvolvimento, só com essa inversão. Se você fizer essa inversão, você perderá. A chance de você perder é quase 100% todo o seu desenvolvimento, em função de uma perca de fuga, ou melhor, uma fuga temática, tá? Cuidado com isso. Então eu vou colocar aqui proibido. Proibido. Trazer a ideia no X. Ok? Por quê? Logicamente, se você, segunda oração, veja que Y é a minha segunda oração. Vou explicar daqui a pouco o Y em instantes. Se você na segunda oração, você apresentar a sua oposição, até porque se você vai usar uma concessão é porque a primeira ideia vai ser oposta à segunda. Se você apresentar uma oposição na segunda oração em Y, você vai desenvolver a oposição. E já imaginou o prejuízo de você lançar uma ideia e você desenvolver uma ideia oposta que você lançou? Você imagina isso? Espero que você entenda. Isso é gravíssimo vezes 7. Seu desenvolvimento todinho vai ser atacado porque o corretor vai perceber que você não tem um projeto de texto. Você pensou uma coisa e desenvolveu outra, só por uma inversão. Então, cuidado, por favor, cuidado com isso, tá? Lembrando que esse primeiro período aqui, ele é composto de duas orações, a oração X e a oração Y, ok? E por falar em oração Y, vamos às características da oração Y, que nesse caso, a oração Y vai ser a minha segunda oração do primeiro período. Sintaticamente, ela será chamada de oração principal. Sintaticamente. Vê se eu tenho uma coisinha vermelha aqui diferente. Deixa eu ver aqui, acho que está aqui. Tá? Tem azul. Tá? Azul. Tá? Ela vai ser chamada de oração principal. E é justamente nessa oração principal aqui que você vai apresentar, ou melhor, você não vai apresentar, porque você já apresentou, você vai reapresentar a ideia que você, vamos imaginar que seja a ideia 1, que você apresentou na introdução. Lembrando que a técnica dessa reapresentação, ela precisa ser precisa, tá? Quando a gente diz que precisa reapresentar, a gente está se referindo à precisão. Falar em precisão é falar em paráfrase. Porque existe uma diferença muito grande entre precisão e exatidão. Eu não quero que você recupere essa ideia de forma exata. Eu quero que você recupere de forma precisa.
Fazendo isso, você estará fazendo uma paráfrase. E olha a importância da oração Y. A oração Y, a oração principal, ela tem o objetivo de reapresentar a ideia que você lançou. Então a lógica é que após, a lógica aqui é que após a vírgula, você, seu monstrinho, o que é que você vai fazer? Você vai trazer a ideia 1. Tranquilo? Porque a partir do momento que você reapresentar essa ideia, né, aqui em Y, professor, tem partícula de entrada? Tem partícula de entrada. A partir do momento que você apresentar na sua segunda oração, segunda, no caso, ela é a segunda oração, mas é a última, já que são duas. Quando você finaliza o primeiro período com a oração principal, trazendo a ideia, está aqui, ó, trazendo a ideia, o período 2, o período seguinte, o que é que ele vai ter como missão? Ampliar o que você deixou como gancho na sua oração, sua segunda oração do primeiro período. É isso. Então, o período 2 pegará essa ideia que está em Y, período 2, né, começa aqui, vai pegar essa ideia que está na segunda oração e vai ampliar, vai desenvolver. E isso é simplesmente magistral. Eu acho de verdade, sem brincadeira, eu acho isso lindo. É claro que na mesma proporção que é lindo, é perigoso, porque para você de repente perder a linha de raciocínio e desenvolver uma outra ideia ou tangenciar a ideia, é o que a gente percebe com frequência, tá? Então, como seria aqui a minha partícula de entrada? Vamos imaginar uma partícula de entrada. A minha partícula de entrada. Vamos dar algumas opções aqui. 3 opções. 1, 2, 3. Tá? Então você tem aí como opção dessa partícula de entrada. Lembra-se que tem a vírgula, né? Então eu tenho aqui, ó. Constata-se que o que é que você vai fazer depois do quê? Apresentar a sua, apresenta a ideia. Ok? Você pode dizer também, vírgula aqui, vamos colocar uma outra cor, verde, vírgula aqui, e você dizer assim, nota-se que. Turminha, sem roleixo, tá? Às vezes é melhor o feijão com arroz do que rebuscar a redação. Se você rebuscar pensando que um texto rebuscado confere a você uma nota alta, cara, pelo amor de Deus. Às vezes o feijão com arroz, o básico, tem mais nutrientes do que uma pizza. Então não adianta enfeitar mais. Vai para o básico, apresenta aqui, ó, nota-se que e apresenta a ideia. Sem muita enrolação. Às vezes o aluno ele quer enrolar demais e termina tirando a clareza do período. Tá bom? Cuidado com isso. Constata-se que, nota-se que, e vamos mudar aqui a cor, vírgula, mais uma partícula de entrada e evidencias que. Evidencia-se que. Pronto. Não precisa mais do que isso. Tá
Tranquilo? Então vamos assim. Tira um print, vou sair da frente. Veja aí, printou. Eu vou apagar isso e vou mostrar como é que fica no esquema, tá? Só um minutinho, vou parar o vídeo e vou montar o primeiro período, como é que ficaria o esqueletinho. Só um minuto. Pronto. Pois bem, veja aí. Deixa eu sair da frente. Isso aqui seria o meu primeiro período. Tá? Esse seria o meu primeiro período. Você está vendo 4 linhas aí, mas no papel, com a letra pequena, a gente consegue fazer isso aqui em 2 linhas, tranquilamente. Tá? 2 linhas e um pouco. Tá? Então vamos lá, vamos entender essa lógica. Imagine que você apresentou a ideia. Está lá na introdução, não é isso? Está lá na introdução. Perfeito. Está na introdução. E você disse lá, ó, buscar nessa perspectiva entender que existe uma presença inegável ao preconceito à mulher no século XXI. Imaginemos que a ideia fosse essa. E está lá na introdução. Comecei meu primeiro período. Claro que eu estou me referindo ao meu desenvolvimento. Dei o parágrafo e comecei. Por mais que, pronto, quando eu fiz isso, a primeira coisa que eu tenho aqui à disposição é uma conjunção. Uma locução conjuntiva possessiva. O que é que o corretor vai entender disso? Que você vai começar uma oposição. Aí ele já sabe que você iniciará uma oposição. Vamos ver se a oposição existe, né? Por mais que se verifique um crescente do discurso feminista nos últimos anos, detalhe aqui, discurso feminista. Outro detalhe importante. Por que é um detalhe importante? Porque eu disse que seria interessante uma breve contextualização dentro desse período 1, ou melhor, dentro dessa primeira oração. Tá aí. Nos últimos anos, detalhe 3, vírgula obrigatória. A vírgula não está aqui, a vírgula finaliza a oração. Também importante demais. Beleza. Avançando. A partir da parte azul, na minha oração 2, foi dito assim: constata-se que grande parte da mulher brasileira ainda permanece sofrendo de ações criminosas derivadas do preconceito estrutural. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui o cenário, né? Eu tenho aqui o primeiro cenário, a primeira oração, preta. Está aqui, né? E no cenário 2, na segunda oração, eu tenho aqui a oração 2. Note que a oração 1, ela é uma oposição, ela com certeza representa, você deve estar vendo isso, ela representa uma oposição a azul. Por mais que se verifique uma crescente no discurso feminista, cresceu o discurso feminista, ok? O que seria a lógica, né? A lógica é que a mulher não sofresse mais preconceito. Mas o que ocorreu na oração foi justamente o contrário. Permanece sofrendo de ações criminosas. Claramente, o que você tem aí é uma oposição entre as orações. Agora, professor, é simplesmente isso? É. Agora, se você inverter, olha o perigo da inversão. Professor, mas pode inverter? Pode. A oração principal, ela pode começar o período, né? Você estuda gramática, você sabe. Eu posso, por exemplo, dizer: constata-se que a grande parte da mulher brasileira ainda permanece sofrendo de ações criminosas derivadas do preconceito estrutural. Por mais que se verifique um crescente do discurso feminista nos últimos anos. Se você fizer uma inversão, sinto muito, mas você vai ter prejuízo.
Porque se você inverter o teu segundo período, o teu P2, vai desenvolver o que você deixou por último. E se você deixou por último, por mais que verifique um crescente, se você inventar no P2 de explicar o que está aqui em preto, você vai ter apenas linhas dentro do desenvolvimento. Você não terá o desenvolvimento. Porque você tem que entender que o desenvolvimento é o desenvolvimento da ideia. É por isso que nós deixamos a ideia que você lançou no último ou na última oração do P1. Para que quando você iniciar o seu P2, que começa aqui, seu P2 começa aqui, seja uma explicação dessa última oração. E a partir daí, se você vai explicar a última oração, é porque seu texto sofrerá de um mal necessário, mal porque é difícil fazer isso, de um mal necessário dentro do processo de desenvolvimento. Olha o que vai acontecer com o teu segundo, com a tua ideia, só em função dessa inversão. Turma, por enquanto, o vídeo 2 é suficiente. Eu vou sair da frente. Estou lá no grupo, olha, muito importante. Eu estou lá no grupo. Assista o vídeo. Tem dúvida? Entre em contato comigo. Eu estou lá 24 horas. Eu só não atendo. Olha a incoerência. Só não atendo pela manhã, então não é 24 horas, né? Mas eu estou lá. Na hora que você entrar em contato, assim que eu puder, eu respondo. Na dúvida. Tira um print e vamos para o terceiro e último vídeo. Perfeito? Tranquilo. Vou passar aqui na frente e vou desligar.